isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Bem-aventurado é aquele que crê, não aquele que vê, tá? Porque daí vai receber. Se você está crendo, calma, vai chegar o dia. Tem coisas que Deus falou para mim, gente, há anos e anos e anos. Aí aconteceu. Sei lá, 20 anos se passar, 25, sei lá, aconteceu. Então calma, a gente tem que ter aquilo como se já tivesse sido feito no coração. E descansar, e sempre ir louvando a Deus por esta situação. Então é assim que a gente cresce espiritualmente, é assim que nós conquistamos as bênçãos, é assim que nós sabemos esperar aquilo que Deus já deu. Não é que Ele vai dar, Ele já deu, nós estamos entrando na condição de receber. Porque o problema está em nós, né? Na condição de receber. E é isso que o Senhor quer. Vamos abrir a Bíblia em 16 de Mateus. Porque eu quero falar um pouco hoje sobre igreja. Então, sabe outra coisa? Preciso parar um pouco. Que Deus quer que a gente entenda. Às vezes a gente fica sofrendo lá dentro no nosso coração, porque a gente quer ver resultados. E esse é o grande erro da nossa vida. Sofre porque quer ver resultados que ainda não estão no natural. Mas nós temos que ter alegria porque nós vemos o resultado no Espírito. Quando nós conseguimos isso, é porque nós estamos avançando espiritualmente. Por isso que é a nossa mente que tem que mudar. Por isso que nós temos que ter a palavra de Deus dentro de nós. Por isso que lemos bastante a Bíblia, porque ela vai formando isso em nós. A mudança da nossa vida só vem através da palavra. Então, é importantíssimo nós lermos a palavra, porque nós vamos ter esta estrutura de Deus, da palavra, dentro de nós. Que este que é o fundamento dos apóstolos. A doutrina vem daí, do fundamento dos apóstolos. Porque eles receberam revelação de quem? Do Espírito Santo, do que Jesus ensinou. Porque o Novo Testamento está todo baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele veio 3 anos e meio e ensinou. E ele passou isso para os apóstolos, para os discípulos. E eles receberam isso através da revelação que o Espírito Santo deu. E nem foi na hora que Jesus estava presente. Aconteceu algo diferente naquele momento. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus, vendo a explicação, o ensinamento do reino, do evangelho, o poder, a glória manifesta e junto com Jesus. Eles não tinham aquilo dentro deles, tá? Então eles andaram no poder primeiro, antes de nascer de novo. Aí eles nasceram de novo. Quando eles nasceram de novo, eles puderam entender exatamente tudo o que Jesus ensinou, porque eles ficaram 3 anos e meio na escola, na prática, na vida, com Jesus. Foi maravilhoso. E aí eles estavam prontos. Acontece que nós nascemos de novo e nunca tivemos contato com Jesus. Então nós não estamos prontos. Aí está a diferença. Então por isso que agora nós temos que nos aproximarmos de Jesus. Aí isso se faz através da leitura da palavra, da oração em línguas, né, da meditação, do jejum, que é importante, e da adoração, dos louvores. Então nós estamos numa condição diferente deles, porque agora nós vamos ter que primeiro sermos batizados com o Espírito Santo, para nós recebermos a revelação. Eles não, eles aprenderam as coisas tudo com Jesus depois que veio o Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo veio, eles já sabiam, porque eles viram tudo, andaram com Jesus. Tinha que ser assim. Tá? Então, por isso que não é automático agora. Eu recebi o Espírito Santo, comecei a orar em línguas, já sei tudo. Não. Não é automático, eu tenho que buscar, porque eu tenho que mudar. A minha mente tem que mudar. E quanto mais eu conheço a doutrina, mais livre eu fico. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade, e ela vos libertará do quê? Da doutrina errada, da mentira. Era justamente esse o contexto. Ele estava falando com os fariseus ali na hora que ele disse isso. Então, quando você conhecer a verdade, ela te liberta de toda a doutrina errada, da mentira do diabo.
Porque vocês sabem que a religião não dá nada. Não dá em nada. Você vai esperar uma coisa que nunca vai acontecer. Por quê? Porque você nem sabe como funciona. Como é que você vai receber uma coisa que você nem sabe como funciona e que você tem direito? Quando você já está convicto, quando você já sabe que aquilo é seu, você descansa. E você sabe esperar, porque vai ser. Não é o máximo isso? Então a oração faz isso. Muda o nosso coração. Muda o nosso modo de pensar. E nós vamos aprendendo a doutrina dos apóstolos. E isso, com o passar do tempo, houve uma confusão toda com todas as denominações. Porque cada um começou a colocar o seu plano e a sua visão dentro da igreja que eles começavam. E aí que entrou a divisão. Não pode ser isso. Por quê? A igreja tem que começar com o fundamento da palavra. Dentro do que a palavra é. E o Deus que vai dar a visão de como Ele quer que funcione esta igreja. E todas serão um só. É um todo. E a gente não vê isso, né? A gente não vê isso. A gente vê divisão. Cada igreja tem a sua doutrina, o seu modo. E assim vai para o mundo e fora. Está errado? E é isso que nós vamos, então, examinar aqui. Então, veja, capítulo 16, versículo 13, de Evangelho de Mateus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei, construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, existe por aí o povo dizendo que Pedro, né, é a pedra da igreja. Tem muita gente que fala isso por aí, mas está errado. Não tem nada a ver, porque eles não têm revelação. Já inventou. Tá? Então, Pedro não é pedra que formou igreja, coisa nenhuma. Pedro recebeu a revelação. Ele é a pedra da revelação. Revelação do quê? Da palavra de Deus. Esta pedra é a revelação da palavra de Deus. Vocês entendem? Então, vamos ler de novo. Também eu digo que tu és Pedro, e sob esta pedra... Tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta palavra que eu estou ensinando, edificarei, construirei a minha igreja. Não sobre você, Pedro. Pedro não é a igreja. Você entendeu? E é um ensino errado. Gente, para o mundo afora, as pessoas têm esse conceito de que Pedro é que fundou a igreja. Faz favor. Então está tudo errado. Ele começou a ensinar com a revelação o que realmente é a igreja, o fundamento, aquilo que Jesus deixou. Estão entendendo isso? Então ele diz, eu edificarei a minha igreja. Então as escrituras são a pedra. Quer dizer que a pedra é a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que edifica a igreja. E é isso que está faltando na igreja, porque nós estamos observando que ninguém está aprendendo o que nós estamos aprendendo. Vocês estão me acompanhando? Então, por isso que não adianta perder tempo de ficar ouvindo outras coisas. Tem muita gente dizendo que ora em línguas e não ora. Porque se orasse, estaria com a mesma visão. Falaria a mesma coisa. É óbvio que iria fazer na sua igreja, talvez o culto não fosse às 10 da manhã. Fosse às 4 da tarde. Sei lá. Fosse no outro dia, porque Deus quer que seja dentro da visão dele a igreja, esta comunidade, porque ele veio aqui para atender as necessidades desta comunidade. E por isso muitas pessoas não entendem, elas vão escolhendo igreja. Qual igreja que ela se sente bem? Totalmente errado, está por fora, não sabe nada da palavra de Deus. É Deus que escolhe a igreja para você frequentar. É Ele. Custe quanto custar. Ele mandou, tem que ficar. Vocês estão acompanhando?
Então, tem muitas pessoas, ai, Deus que me mandou nesta igreja. A hora que o calinho aperta, que Deus vai dar aquelas polidas, que vai afiar mesmo a pessoa, ó, vai embora. Ah, vou numa outra ali, que o pastorzinho é muito bonzinho, ele é humilde. Quer dizer o que com isso de humilde? Humilde anda de carroça, chinelo de dedo, mas não é obediente à palavra. Humildade não é isso, humildade é o que Moisés fez, obedeceu. Deus falou, vai tirar meu povo, ele foi. Vocês estão acompanhando, gente? É um super engano. As pessoas que ficam lendo Bíblia e orando em línguas ficam com o ouvido afiado, afinado. Sabe quando a pessoa, o pregador saiu fora da pregação, da edificação. É sério isso ou não? Claro que é. Quando você começa a gostar de tudo é porque você não está com nada. É igual de tudo. Não é não. Uai, você não tem direção alguma na sua vida. Então tudo tá bom para você, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Por quê? Porque você não quer se firmar na verdade. Porque a verdade exige a mudança da sua vida. Você não pode pensar o que você quer. De jeito nenhum. Quem falou? Não tem democracia. Ou é Deus ou é o diabo. Estão acompanhando? Então, o Deus fala totalmente diferente do diabo. A doutrina de Jesus Cristo é totalmente diferente da religião, da doutrina de um religioso. Por quê? As pessoas, o que elas querem? Títulos, se aparecer, não obedecer a Deus. Eu lá estou preocupada com título. Está cheio de gente que não me aceita, mas me ouve escondido lá atrás, ó. Ninguém vê. Está lá ouvindo para copiar, para fazer. Que bom, mas que fique orando, né? Não é só copiar a palavra que eu estou dizendo. Tem que viver. Aí tá bom, porque se viver vai ficar meu amigo. Mas eu não estou procurando título e nem que as pessoas se agradem de mim, etc. Para que isso? Eu estou obedecendo o que Deus mandou eu fazer. E é isso que interessa. Então veja lá Efésios capítulo 2. Estão acompanhando? Amém. Efésios capítulo 2. Vejamos. Versículos 19 e 20. Olha essa aqui. Diz assim, ó. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Tá? Assim, já não sois estrangeiros mais, e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre a igreja, Cristo é vida. Né? Sei lá, qualquer coisa assim. Evangélica, sei que lá. Né? Não. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra. Revelação. Aleluia. Digo aleluia. Exatamente. Apóstolo e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra da edificação, da construção. Ele é a verdade que estabelece a igreja dele. Tá? Então, o que Paulo fez? Paulo, meus queridos, foi lá para Corinto, e começou a igreja em Corinto, a igreja dos Coríntios. Mas ele não começou a igreja dele. Entenda isso. A igreja é de Cristo Jesus. Então vocês vão ver as correções, as respostas que ele está dando para os religiosos que estão inventando coisa. É tudo que está escrito lá. E ensinando como que é a igreja, mas não é a igreja dele. E depois ele vai para a Galácia. Então ele começa a igreja lá, não é? Porque o fundamento está nele. Ele recebeu. Sem andar com Jesus, ele recebeu, porque ele diz que ele ora mais em línguas do que todos nós. Então ele ficou na ilha de Pátimos orando em línguas, e ele sabia todo, como um bom judeu e fariseu, ele sabia toda a lei. Ele sabia toda a lei, o Antigo Testamento. Então lá o Senhor Jesus explicou para ele o que era agora. Ele recebeu tudo revelação.
do próprio Jesus através do Espírito Santo, orando muito em línguas. Então, se você não ora em línguas e não lê Bíblia, você não tem o fundamento verdadeiro aí dentro de você. É sério ou não? Então, você pode estar deslizando numa doutrina aí. Alto lá. Então, veja só, ele foi para todos os lugares, foi para Macedônia, vocês estão lembrados? A gente já estudou esse pedaço, maravilhoso. Então, Paulo, ele não ficou, aqui é minha igreja. Então, aqui vocês vão fazer assim, blá, blá, blá. Pois ele vem para cá, olha, então eu tenho mais uma filial, minha igreja. Pois aqui, e sabe, cada uma foi tendo a sua característica e tal, a igreja de Paulo, né? A igreja de Paulo nunca foi igreja de Cristo Jesus. Tá ok? Assim como Filipe foi também para outras regiões e cada um foi para um lugar ensinando a mesmíssima coisa. E é esse o engano que está acontecendo dentro do corpo de Cristo, porque as pessoas elas começam a fazer a igreja dentro da sua própria visão, seu plano, e tipo assim, ó, vamos aqui ter, deixa eu ver, como vai ser a parte musical do louvor? Quem que nós vamos pegar? E como que nós vamos fazer? Que banda que nós vamos... Porque estava usando banda, vamos fazer banda, vamos fazer dança, vamos não sei o quê. Deus nem quer isso, de repente. Não é cópia. Igreja não é cópia. De jeito nenhum. Tanto que vocês estão vendo que a nossa igreja é diferente, não é não? Porque eu comecei lá dentro da minha casa. Quando eu mudei de São Paulo para cá, Deus falou assim, olha, não procure nenhuma igreja. Quando eu falei isso para uma pessoa, ela caiu desmaiada. Deus falou, que mandou você falar? Não entende. Eu falei com você, mas tudo bem, ela está achando que você é louca. Claro, quem anda com Jesus é louco para os outros. Porque, gente, olha, Jesus falou isso para mim, não procure igreja nenhuma, quer dizer, não era para eu me filiar, entrar em lugar nenhum, porque ele ia formar algo aqui. Espere que você vai ser procurada na sua casa. E assim foi. E aí, lá dentro da minha casa, eu estudando, aprendendo, já tinha conhecido o pastor Dave, orando em línguas, sozinha, lá, todos os dias com Deus, bababá, bababá, aprendendo a doutrina. Deus, é isso aí que eu quero. Então, ele foi formando isso. Nós somos independentes dessas denominações. Nós estamos seguindo o que Deus quer que seja. Tá? Então, tipo, domingo ele falou, eu quero que seja adoração, eu quero que o povo venha me adorar. Mas por si só, que cada um se solte. Eles têm que aprender a fazer isso. Vai achar lugar que faz isso. Eles não fazem isso. De jeito nenhum. Porque aí o povo não vai aceitar, vai embora. E eu com isso? Porque tem gente que prefere a religião do que a verdade. Eita. Tá? Então, igreja não é para você ir onde você se sente bem, no sentido de que nada me ofende, nada me pega, e lá, tá uma delícia, e vai embora. Tipo, você entrou numa loja, comprou, não interessa quem é aquela gente, e vai embora. Não é isso que é andar com Deus e nem igreja. Então, vamos ver Efésios 4 para encerrar agora. Efésios, nós estamos no 2, nós vamos para Efésios 4 agora. Isso. Olha aqui. Sabe que Deus deu dons para a igreja. Então veja, no 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, quando nós vamos orando em línguas e vamos crescendo espiritualmente dentro do fundamento dos apóstolos, os dons vão sendo concedidos a nós, para nós andarmos, né, no Evangelho e para o Espírito Santo fluir e acontecer as coisas. Só que as pessoas não obedecem isso. O que elas obedecem? Títulos. Vão fazer escolas bíblicas, vão fazer teologia, tem que ter título disso, daquilo. Então, as pessoas vão ouvir aquela pessoa que estudou, foi lá em Tulsa está cheio dessas escolas bíblicas, Oral Roberts e outras mais, vão lá, tem muito brasileiro que vai para lá. Então, essas pessoas, elas têm títulos. Então, o povo ouve. Mas veja a situação do povo, não ouve quem está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, isso desagrada a Deus. Por que as pessoas não ouvem quem está sendo guiado pelo Espírito Santo? Porque não estão entendendo o fundamento. Não estão seguindo o fundamento dos apóstolos. Estão acompanhando?
É isso que Jesus estava ensinando. Ele veio ensinar o que era igreja, como que tinha que ser agora. Tudo isso, se você começar a ler Bíblia, ler os evangelhos, os 4, e as cartas, vocês vão ver que é uma mistura, e você vai entendendo mais, e você vai entender o que é igreja. Aí você vai aceitar, saber que está certo. Senão você não vai entender. Tá certo? Então, Paulo, ele não ficou formando a igreja dele, não era a igreja de Paulo. Não era a igreja de Pedro. Era a igreja de Cristo Jesus com a revelação que eles tiveram. Era uma igreja só falando a mesma coisa. Né? E é desse assunto que o pastor David trata no livro dele logo no começo. Por que que as igrejas estão tão separadas, com tantas denominações, e o povo um para lá, outro para cá, um odeia o outro, porque ninguém está andando na revelação do Espírito Santo. Não é a mesma coisa. Nem aqueles que ficavam lá nas barbas do pastor David estão fazendo o que ele disse que era para fazer. Nem eles estão fazendo. Não estão. Eles estão fazendo o que eles acham que devem fazer. Tipo assim, você chegou aqui hoje, você aceita Jesus? Tem que aceitar Jesus, meu irmão. Não, eu aceito. Então, vamos lá. Você aceitou? Então vai, entra na água. Bum! Batizado no Espírito Santo. Agora sim. Agora você está cheio com o Espírito Santo. Não, senhor. Batismo nas águas não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo. Porque eles não entenderam o que aconteceu com Jesus. Jesus veio, João Batista estava batizando, e ele tinha que ser batizado. Porque ele mostrou, quando ele foi batizado, a morte dele, com os pecados nossos sobre ele. E quando ele saiu, foi a ressurreição, a vida nova. Então, é isso que quer dizer. E, coincidentemente, digamos, naquela hora ele foi cheio com o Espírito Santo porque ele teve já que começar, então, o ministério dele. Tá certo? Ele foi lá com jejuar no deserto. O Espírito Santo já guiou ele para lá. Ele não foi sozinho. Então, as pessoas confundem, não tem revelação, acham que você nasceu de novo hoje, aceitou Jesus, você tem que ser batizado na hora na água. Não, de jeito nenhum. Primeira coisa, aceitar Jesus. O pastor David já cansou de ensinar isso, mas nem os que andam com ele entenderam isso. Nada, até hoje. Em segundo lugar, batismo no Espírito Santo. Terceiro lugar, batismo nas águas. E não precisa ser já, imediatamente. Isso é quando você, depois de orar muito em línguas, você vai entender que realmente você é de Jesus. Nunca mais você vai para o mundo. Você vai então ser batizado nas águas em público, para que todos vejam que você agora é de Cristo Jesus e que você jamais vai andar no mundo. Por isso que é o batismo nas águas. A pessoa diz, aceitei Jesus porque você ficou me enchendo. Aceitei, então vai, batiza. Bum, amanhã está tudo lá no mundo. Ninguém nasceu de novo, aquele batismo não valeu nada, tudo mentira. Então estão errados completamente. Então são doutrinas de igreja que fica passando um para o outro. Não é por aí. Entenderam, então? O que é pedra? Pedra é a palavra, é ela, que é a construção da igreja. Não tem nada que Pedro é pedra. Valeu, gente. Isso é um super ensino, hein? Aleluia. Isso aqui é mais que uma escola bíblica. Oh, glória a Deus. Então, louvemos ao Senhor por essa palavra deste domingo, porque nós já estamos nos preparando para o nosso final de ano, as festas, e é bom que nós saibamos bem o que a palavra é. Aleluia. Vamos orar mais em línguas. Quem ora em línguas 1 hora por dia e lê a Bíblia todos os dias, pode ler a Bíblia junto enquanto ora em línguas e prestando atenção. Olha, a sua vida vai mudar, você vai entender o que eu estou falando. E aí você vai ficar junto. E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.